Fala pessoal, olha, no vídeo de hoje eu vou atender a pedidos, muitas mensagens que eu recebo dizendo o seguinte: Isa, eu queria tanto ter uma primeira aula com você, eu queria tanto ter uma primeira aula antes de começar a autoescola, sabe, para me ter uma noção, para não entrar muito crua. Então eu falei, cara, como é que eu vou atender todas essas pessoas que moram longe? Não tem como, né? É humanamente impossível. Então eu resolvi fazer essa aula especial com a nossa primeira aula prática. Então vocês vão assistir essa aula, vão aprender como seria a primeira aula prática comigo, tá? Como que é a minha primeira aula prática que eu ensino para o meu aluno. E aí vocês vão conseguir ter uma noção para quando chegarem na primeira aula mesmo, lá na autoescola, na prática, vocês não entrarem tão cruas assim, ou terem pelo menos uma noção básica do que fazer. Tanto serve para você que está fazendo o processo da autoescola agora, ou que vai começar, quanto para você também que já tirou sua habilitação e ainda tem dificuldades, tem algumas dificuldades que você sente que ficou faltando lá quando você estava fazendo aula. Então você vai assistir essa aula, vai conseguir perceber, caramba, isso eu não aprendi não, e vai conseguir melhorar no seu dia a dia. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender muitas coisas, você vai conseguir ver muitas coisas que com certeza vai fazer o seu processo de habilitação ser muito melhor do que você está imaginando, tá bom? Bora lá aprender? Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Gente, ó, antes de qualquer coisa, eu preciso falar com vocês o seguinte: nada substitui o processo de habilitação na autoescola para você ter o direito de dirigir no trânsito, tá? Isso não sou eu que tô falando isso, é a nossa lei que fala isso. Então, beleza, nada substitui. Mas você vai utilizar essa aula de hoje para complementar aquilo que talvez não vai dar tempo de você ver tudo na sua primeira aula prática. Porque você sabe muito bem que 50 minutos não dá para nada. E aqui você pode assistir, pode rever, pode perguntar, pode tirar a sua dúvida, tá? Então você vai usar a videoaula exatamente para complementar aquilo que ficou faltando ou aquilo que não deu tempo de você ver na sua aula prática. E para quem não começou ainda, você já vai entrar com uma noção do que vai acontecer ali naquele primeiro dia e de como que você tem que se comportar, beleza? Então, vamos lá. Eu sempre começo por aquilo que não dá pra gente ver. Aí você fala assim, caramba, Isa, mas que loucura, que tem várias coisas no carro que não dá pra gente ver. Lógico. Mas eu tô falando de uma parte muito importante que praticamente assim, o controle do carro tá todo ali, que são os pés. Então eu sempre começo ensinando o aluno a parte que a gente não vai conseguir ver quando a gente estiver dirigindo, acionando. Deixa eu olhar aqui para ver se é o pedal do acelerador. Deixa eu olhar aqui para ver se é o pedal da embreagem. Então essa é a parte mais importante. Você aprender e você conhecer sobre determinados componentes ou sistemas que você vai utilizar, mas que você não pode olhar. Então a gente vai começar primeiro pelos pedais, tá? Para você conhecer todos os pedais, a força que você tem que aplicar em cada um deles e para que serve cada um deles. Então, ó, começando da direita para a esquerda, sempre assim, ó, você não precisa nem olhar. No dia da sua aula prática também você não faça isso. Quando você entrar no carro, você vai observar tudo, né? Olhar para baixo, olhar para o lado, olhar para tudo, olha para todos os detalhes. Mas quando você estiver fazendo esse treino de sensibilidade nos pedais, você procura não olhar. Você olha para frente e você tenta apertar sem olhar. Porque dessa maneira você já vai estar treinando a sua mente a fazer da maneira que você vai utilizar quando você estiver dirigindo. Porque se você for olhar, quando você vai movimentar o volante, você consegue olhar para ver o movimento. Quando você vai trocar a marcha, você até consegue dar uma copiadinha, mas o pedal não tem como você olhar. O pedal realmente é um movimento que você tem que fazer sem olhar para ele. Você tem que aprender a colocar o seu pé no pedal certo, tá? Sem você olhar para ele. E para que isso aconteça, tem uma coisa que é mais importante ainda que você precisa ver agora. Essa é a sua primeira aula, lembra? Não se cobre tanto, você está vendo detalhes aqui que vai te ajudar quando você estiver dirigindo no trânsito mesmo de verdade, tá? Então a questão é a seguinte: para mim poder acionar os pedais, eu preciso estar sentado de maneira confortável. Eu preciso que os meus pés, eles alcancem o pedal para mim poder fazer o movimento que eu tenho que fazer neles. Então uma coisa que você tem que fazer antes de começar a sentir o pedal é você se ajustar no banco. Então você pode ter certeza, na sua primeira aula, a primeira coisa que você vai aprender é regular o banco.
Porque você vai ter que estar confortável ali para poder fazer o acionamento. E muitas pessoas, elas pulam essa parte, não aprendem por que regular ou como regular, apenas aprende que tem que puxar tudo para frente, às vezes fica colado no volante, às vezes fica muito longe, não alcança o pé da embreagem, não está muito próximo do acelerador, sente dormência mesmo, dor na hora de ficar pressionando o acelerador, por causa que pulou essa primeira parte, tá? Então vamos lá, ó, para regular o banco, o que vocês vão ter que fazer? Entender duas coisas. Primeiro, a parte de baixo, ela vai chegar suas pernas para frente, tá? A parte de baixo. Então, no meu carro, por exemplo, eu puxo uma alavanca aqui embaixo, não sei se vai dar para ver daí, mas você vai ver no carro que você estiver fazendo. Puxo e puxo o banco para frente, ó, dessa forma, tá? Então, qual é a distância que eu tenho que ver nesse momento? Vocês vão ver lá na câmera dos pés, eu deixei a câmera ligada para vocês aprenderem isso, que eu preciso acionar a embreagem até o final. Então, eu apoio o peito do pé, olha lá, nem na câmera dos pés, eu apoio o peito do pé no pedal e aperto até o final. Se eu estou conseguindo fazer esse movimento de apertar até o final e não estou sentindo que eu estou longe, beleza, eu consegui regular da maneira correta, tá? Agora, se você puxou, vamos dizer, tá lá atrás, você não consegue botar o pezinho lá no final, sua perna tá ficando muito esticada, você não regulou corretamente. Então, o que você vai fazer? Vai chegar um pouco mais pra frente, tá? Não é o encosto, é a parte de baixo que você vai fazer. Somente a parte de baixo que vai fazer você alcançar o pedal. Aqui em cima não é pedal, aqui em cima é outra coisa, tá? Que eu vou mostrar exatamente para vocês. Aí quando vocês regularem lá, conseguiu alcançar aqui o pedal da embreagem, tá apertando direitinho. Então agora eu vou regular aqui o encosto, né? Aí você olha da seguinte forma: eu preciso ver embaixo do capô. Não, você não precisa ver nada aqui embaixo. A sua visão é olhando lá para frente, ó, mostra para frente aqui, ó. A sua visão é olhando lá para frente na direção daquele carro, tá? Nada de querer olhar aqui embaixo no capô. Você vai olhar lá pra frente, ó. Tá vendo? Então, aí você vai fazer o seguinte. Tá, então vamos lá, ó. A questão do banco. Como é que você vai regular aqui? Pra que serve esse encosto aqui de trás? Você tem que ficar da seguinte forma. O seu braço, você tem que encostar aqui e o seu braço tem que ficar assim, ó. Teu punho tem que ficar aqui nessa posição do banco, ó, do volante, tá? Então você vai chegar na sua primeira aula e você tem que fazer esse teste. As suas costas tem que ficar aqui, no banco, beleza? E o seu braço tem que ficar assim. Por quê? Olha como é que vai acontecer, ó. Tu vai segurar aqui, vai descer nessa posição e olha como é que fica aqui o meu braço levemente flexionado. Entendeu? Ó, vou voltar aqui novamente, ó. Desse jeito. Então, dessa forma, a distância que eu tô, eu vou conseguir virar o volante para um lado e para o outro, me movimentar da maneira mais confortável. Lembrando que a gente não tem que olhar para o capô, você não quer ver isso. Quando você regula o banco dessa forma, você tá querendo ver o que tá acontecendo aqui na frente. E não é isso que eu quero ver. Eu quero ver o que tá acontecendo lá, na direção daquele carro, tá bom? Então eu volto aqui, vou regular, vou colocar meu braço aqui. Não adianta você chegar pra frente e fazer assim, né? Você tem que ficar encostado no banco, ó. Encostado no banco vai fazer assim. Aí pra você conferir, tu desce tua mão, estiver levemente flexionado, beleza, você tá na posição ideal pra você movimentar o volante, pra você dirigir sem ficar presa. Se você ficar presa, você vai ter muito mais dificuldade, beleza? Então vamos lá. Agora partindo, falamos da distância de regular o banco, falamos da posição do encosto para você não ficar colado. E agora a gente precisa regular o retrovisor, tá? O retrovisor, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha como que eu vejo o retrovisor daqui de dentro. Então você vai chegar lá no seu carro, lá no carro da autoescola, e vai ter esse regulador. O que você precisa ver? O instrutor ele vai ensinar você como manusear, como mexer. Só que a visão que você tem que ver é exatamente essa. Você vai ver lá atrás, ó, um pedacinho da traseira do carro e o restante da rua. Então você vai deixar ele te ensinar. Porém, você já sabe exatamente o que você tem que ver. Lá no retrovisor direito é a mesma coisa. Você vai ver um pedacinho da traseira, aparece até a maçaneta da porta lá de trás. E o restante da rua.
tá? Então ele vai te ensinar como que você vai fazer para regular, mas você já sabe qual é a imagem que você tem que ver. Ainda tem a questão do retrovisor central, tá? Que você tem que regular aqui a questão do retrovisor central. Então como que você vai fazer? Ele movimenta assim, ó, tá? O que a imagem que eu tô procurando ver é o vidro traseiro aparecendo aqui todinho aqui nesse espelho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Olha lá, ó. Aparece a imagem do vidro traseiro toda nesse espelho. Então é assim que vocês vão regular o retrovisor central. E agora a gente vai passar para o cinto, né? Vai colocar o cinto. Regulou o banco, regulou o retrovisor, vai colocar o cinto de segurança. Até para não esquecer. Encaixou aqui o cinto, beleza, já foi, vamos embora. Então agora vamos passar exatamente para o treino da sensibilidade dos pedais. Lembra que eu falei, essa parte, esse treinamento, você vai tentar fazer sem você olhar para os pedais. Você vai tocar sem olhar para ele, exatamente para você acostumar a treinar somente a tocar, a sensibilidade, a quantidade de força, sem precisar ficar olhando. Então eu vou lá, da direita para a esquerda. Acelerador, aperto, freio e com o pé esquerdo, a embreagem. Então, a embreagem só vai servir para... A perna esquerda só vai servir para embreagem, tá? Então, vamos lá, ó. Aperta mesmo. Aperta acelerador, freio, embreagem. Repete esse treino. Acelerador, freio, embreagem. Olha o movimento que faz quando ele sai do freio, ele já volta para o acelerador, ó. Acelerador, freio, embreagem, tá? Então, faz esse movimento... Repete esse movimento para você memorizar a questão dos pedais. E aqui você já observou que o pedal do acelerador, ele é diferente do pedal do freio. O pedal do acelerador é um pedal mais sensível, você aperta ele e ele afunda com mais facilidade. E o pedal do freio já é um pedal mais alto e mais duro na hora de apertar. Então isso é importante você perceber essa diferença também na questão dos pedais. Então você repita isso quando você estiver lá na sua primeira aula, acelerador, freio, embreagem. Acelerador, freio, embreagem. Porque você está querendo memorizar o movimento que você vai fazer com os pés, porque na hora que você estiver dirigindo, você não vai poder olhar. Tá, então a gente vai passar agora para a questão das marchas. Lembra, hoje é só a sua primeira aula. Sua primeira aula, você não vai se cobrar muito. Então você tem que se concentrar primeira e segunda. Pronto. Mais nada, só a primeira e segunda marcha, tá? A posição do volante que você vai segurar, tá lá, 9 horas e 15 minutos. E a questão da primeira e da segunda. Então você olha lá a primeira e segunda, tá aqui, ó, né? Primeira marcha aqui na esquerda e a segunda tá aqui embaixo. Então você vai apertar a embreagem ainda com o carro desligado e vai encaixar a primeira. Vai sentir, vai perceber o encaixe. Vai voltar para a segunda? Você vai desencaixar pro canto, para trás, tá? Ponto morto novamente. É só a primeira e segunda que você quer, tá? Então, vamos lá. Aperta a embreagem pro lado da minha perna e para frente. Primeira. Quero passar da primeira para a segunda. Pro meio, para minha perna e para trás. É isso que você vai fazer. Vamos lá agora fazendo sem olhar, olhando para frente, ó. Tenta pegar minha mão e a minha posição que eu tô olhando, ó. Aperta a embreagem para minha perna para frente. Primeira. Agora eu quero dar a primeira para a segunda. Pro meio, para minha perna, para trás. Tá? Faz esse movimento. Para minha perna para frente. Pro meio, para minha perna para trás. Repete isso quantas vezes você puder nesse primeiro movimento, nessa primeira aula, para você entender em que ponto que você vai, até onde você vai e qual é o movimento que você vai ter que fazer. Praticamente é para frente e para trás, para frente e para trás, tá? Para você alcançar a primeira e segunda marcha. Hoje é só primeira e segunda marcha. A partir da segunda aula a gente já começa a desenvolver umas marchas mais altas, tá? Então vamos lá, vamos dar a partida no carro, exatamente para poder mostrar como que funciona esse conjunto todo que a gente fez aqui. Para dar a partida no carro são duas posições. A primeira que você gira vai acender o painel. Acendeu, apagou o painel, apagou as luzes do painel. Você vai segurar um pouquinho para dar a partida, mas é pouquinha coisa e solta. Deu a partida. Tem uma coisa muito importante, gente, eu vou desligar aqui porque eu preciso falar isso, não tem jeito. A gente falando de marcha, é importante você lembrar o seguinte, principalmente quem nunca entrou dentro do carro,
Toda vez que você for dar a partida no carro, você tem que conferir para ver se o carro está no ponto morto. E o ponto morto é exatamente a hora que ele fica aqui, ó, nessa posição, que fica no meio. E muitas pessoas não sabem conferir esse ponto morto. O que elas fazem? Elas começam a balançar a marcha achando que balançou a marcha está no ponto morto. Não é. Às vezes a marcha pode estar na quarta, você balançar e achar que está no ponto morto. Né? Aparentemente parece que está no meio, mas não está. Então como que você vai conferir para saber se está no ponto morto? Vou mostrar para vocês, ó. Tá no meio? Tá, beleza. Ele faz esse movimento aqui, ó, pra cá e pra cá. Tem que fazer esse movimento, ó. Tá, ó. Pro lado direito, pro lado esquerdo. Tem que fazer esse movimento mesmo com a marcha. Aí eu tenho certeza que tá no ponto morto. Ponto morto é o ponto neutro. Não tem marcha engatada. Então quando você der a partida no carro, o carro não vai se movimentar sozinho. Toda vez que você for ligar, antes de você ligar, você precisa conferir dessa forma pra ver se o carro tá no ponto neutro. Para você ligar com ele em segurança, tá bom? Então vamos lá, ó. Como a gente já aprendeu, girou uma vez, acendeu o painel, vai apagar o painel, apagou o painel, vamos dar a partida. Segurei rapidinho, ligou, eu solto a chave. Agora a gente vai fazer todo esse movimento junto com aquilo que a sequência que a gente aprendeu. Eu já regulei o banco, já estou na posição correta, já regulei o retrovisor. Então, deixa eu fechar aqui. Isso, já regulei o retrovisor. Então eu tô preparada aqui para me começar a fazer o primeiro movimento, tá? Que é exatamente o que vocês vão fazer aí na sua primeira aula. Fazer a primeira aula sem fazer o primeiro movimento não tem como. Já sei que a minha visão é olhando lá para frente, eu não quero ver o que tá aqui embaixo, eu quero ver lá na frente, exatamente para que eu possa fazer movimento com o volante de desviar e voltar para a direção onde eu estou, né? Pro lado onde eu estou, sem esbarrar no carro ou sem avançar a contramão, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos passar a engatar a primeira marcha para a gente sentir o ponto da embreagem, que é aquele momento que o carro começa a se movimentar. Então na sua primeira aula você vai precisar achar esse ponto no carro que você está fazendo. Coloca o pezinho no freio, você já sabe que o freio é um pedal um pouco mais duro, já sabe como aperta a embreagem até o final, vai encaixar a primeira marcha, que você também já sabe como encaixar a primeira marcha, vai abaixar o freio de mão. Como que você vai abaixar o freio de mão? Você vai puxar para cima, apertar e empurrar para baixo, tá? Agora o carro tá solto e apenas segurando com a questão do freio, né? Eu estou apenas segurando o carro, pisando no freio. Então, se eu soltar o freio aqui agora, talvez o carro não vai se movimentar. Mas se eu começar a levantar o pedal da embreagem, aí ele vai se movimentar. Outra questão muito importante também, quando a gente já está partindo para essa parte de movimentar o carro, é você sinalizar. Então, a seta, ela fica nessa posição. Para baixo indica para a esquerda e para cima indica para a direita. Você precisa sinalizar quando você for sair, porque se vier algum carro atrás, ele tem que saber que você está saindo, tá? Que você está movimentando. Então, olha lá, ó, aperta ela aqui para baixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Beleza, ó. Para baixo. Aí, acende lá no painel. Ó. E para cima, ó. Minha mão no volante, ó. Tá vendo? Eu nunca tiro a mão do volante, ó. Para baixo. Para cima, para baixo, para cima, e indica lá no painel. E aí você precisa perceber o seguinte, que toda vez que você liga a seta, ela faz um barulho, e esse barulho vai ser muito importante para você, principalmente na hora da prova, porque você precisa estar atento a tudo, inclusive ao barulho que a seta tá fazendo, indicando que ela tá ligada, tá? Não está ouvindo barulho porque ela desarmou. Se ela desarmou e você ainda tá fazendo a manobra, você continua, aciona ela novamente. Então aqui eu quero indicar que eu vou fazer o movimento para frente, que eu vou sair da vaga, né? Então eu aciono a seta para a esquerda para poder mostrar aos motoristas que eu vou fazer esse movimento. Já encaixei a primeira marcha, vou segurar aqui o volante corretamente e vou procurar o ponto da embreagem. O ponto da embreagem, você vai levantando, na sua primeira aula você precisa achar onde ele tá. Então você vai levantando o pedal da embreagem, você vai sentir que em um determinado momento ele vai começar a tremer de forma diferente. Tipo agora, ele começou a tremer de forma diferente. Então eu sei que esse é o ponto da fricção, esse é o movimento do carro, é a meia embreagem.
Se eu tirar o pé do freio agora, ó, o carro vai andar, tá? Então, o que que eu tenho que fazer, ó? Cheguei nesse ponto, mãozinha segurando aqui no volante, vou olhar aqui o retrovisor, vou tirar o pé do freio, ó, e vou começar a levantar. Tá vindo um ciclista ali na frente, vou ver pra onde que ele vai. Meu olhar sempre lá na frente, tá? Então, como é minha primeira aula, eu não quero fazer nenhum movimento que me gere insegurança. Então, beleza, olha, já tá passando, vou começar a levantar o pé da embreagem, eu vou ver que o carro tá se movimentando, ó. Show, o carro tá se movimentando, legal. Então agora, ó, vou começar a virar, não preciso ficar com o pé na embreagem. Vou começar a virar, olha ali o retrovisor novamente. Olha como é que eu viro o volante levemente, eu não preciso virar com força. E aí, você começa a acelerar para você desenvolver uma segunda marcha. Primeiro você tá vendo, vou dar a seta para cima, vou olhar ali o retrovisor e vou parar ali novamente, tá? Ó, vou virando, vou me ajeitando, é minha primeira aula. Eu tenho que sentir o carro. Beleza, aí ó, olhei ali pra frente, vou apertar o freio e vou parar, tá? Quando você vai apertar o freio agora nesse movimento, você não aperta ele com muita força. Você coloca o pé sobre o freio e aciona a embreagem para poder fazer a parada, tá? Agora a gente vai tentar fazer o seguinte, a gente vai fazer o próximo movimento e a gente vai desenvolver a segunda, tá? Só que a gente vai parar lá na frente, beleza? A gente vai tentar fazer isso aqui. Então, ó, seta para baixo, muita coisa ainda você vai aprender ao longo das aulas, vai consertar, vai melhorar, sinalização, cautela, sabe? A primeira aula, ela não precisa ser a aula perfeita, é a aula de aprendizado, ó. Sinalizei, freio, embreagem, primeira, abaixo o freio de mão, vou olhar ali o retrovisor, que eu não quero entrar na frente de ninguém, mãozinha aqui no volante, acho o ponto da embreagem, tiro o pé do freio, aí vou tirando a embreagem devagar, ó, tirei, meu pé já está no acelerador, mas eu não estou apertando, então eu estou andando aqui, ó, jogando aqui pro meio, que eu quero desviar desse carro, desviei do carro, vou começar a acelerar, deixa eu só passar desse buraco aqui na frente, não quero pular sobre ele, então eu vou devagarzinho aqui, ó. Assim que a gente passar do buraco, a gente vai acelerar para desenvolver a segunda. Lembra da posição da segunda? Então vamos lá, ó. Acelerou a embreagem para trocar de marcha. Aperta a embreagem pro meio, para minha perna, para trás. Tira o pé da embreagem devagar e volta a acelerar. Observaram? O movimento que eu fiz lá nos pés, que não fez com que o carro desse um solavanco, que não fez com que o carro andasse rápido. Ó, vou sinalizar aqui pra direita, vou olhar o retrovisor e vou parar novamente. Ó, a seta desligou, ligo ela de novo, ó. Freio, embreagem até o final, parei. O grande segredo não é você, a primeira aula, você atingir uma velocidade. O grande segredo da primeira aula é você parar e andar, parar e andar. Então a gente está numa posição aqui muito confortável para poder fazer isso. Essas paradas propositais para você aprender a fazer esse movimento nos pés. Ó, vou sinalizar aqui para a esquerda. Vou passar a primeira, vou baixar aqui o freio de mão. Acho o ponto, a mãozinha segurando firme no volante, ó. Acho o ponto da embreagem, tiro o pé do freio, vou levantando a embreagem. Só que eu já quero fazer uma parada aqui novamente. É um cruzamento. Então, como é que eu vou fazer essa parada, ó? Freio, embreagem até o final e termino com freio. Quero sair do cruzamento. Então, eu vou sair do cruzamento e ainda vou fazer uma curva pra lá, ó. Meia embreagem, seta já tá ligada. Tiro o pé do freio. Agora, ó, olha como é que eu vou fazendo. Eu vou tirando o pé da embreagem e vou virando. Olha a mão no volante, ó. E vou virando. Acelerando bem de leve, você tá começando, é sua primeira aula agora, você precisa sentir até o volante, ó. Acelerou, embreagem, segunda marcha, tira o pé da embreagem e volta a acelerar gradativamente. Vou fazer mais uma parada proposital, seta para direita, freio, embreagem, termino com freio. Vou passar a primeira, ponto da embreagem, já vou virar pra cá, ó. Vou levantando o pé da embreagem, vou girando aqui o volante, ó. Acelero. Embreagem, segunda marcha.
tá? Então eu vou fazer a parada aqui pra gente poder finalizar. Seta pra direita, freio, pouquinho de freio, embreagem até o final, termino com freio. Então praticamente, gente, basicamente a primeira aula, ela é dessa forma, tá? Você pegando esses movimentos, você pegando esses detalhes para você poder treinar. Então se você assistir essa aula e você pegar a questão da embreagem, da marcha, de sentir os pedais, quando você fizer a sua primeira aula de fato, você vai ver a diferença que você vai sentir. Porque detalhes que você não... Para quem nunca sentou atrás de um carro, ou nunca sentou atrás de um volante, vai fazer com certeza muita diferença de você entrar já sabendo disso, como que funciona e como que você deve reagir, tá bom? Juntamente com o conhecimento que o seu instrutor vai passar para você ao longo das aulas, que uma aula não é o suficiente para te ensinar a dirigir, apenas o básico para você movimentar, mas junto com o conhecimento que ele vai te passar, eu tenho certeza que você vai fazer uma boa prova e você vai dirigir com muito mais segurança. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aí dúvidas aí nos comentários e sugestões de outros vídeos também. Beijo da Isa.